Bem-vindos, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui a crítica das 4 temporadas da série The Crown, mais uma crítica contextualizada. Para quem não entende muito lá da monarquia britânica, eu vou contextualizar bem aqui e com as histórias que remontam aí a tempos bem anteriores aí. Então fiquem ligados aí para ver essa crítica. Nós podemos dividir a história dessa série por enquanto, até a 4ª temporada, em duas partes bem distintas aí. A primeira e segunda temporadas a gente trata de uma rainha Elizabeth mais jovem, que é feita pela mesma atriz, e da terceira e quarta temporadas a gente trata da rainha Elizabeth ali já na meia idade, já madura, uma senhora já madura, que daí já parte para um outro elenco. Rainha Elizabeth II, né, para quem esteve aí morando em Marte aí nos últimos 100 anos aí, é a rainha do Reino Unido, né? Ela já tem 94 anos, e ela reina desde 1952. Essa senhorinha aí da imagem. Então, acho que todo mundo conhece essa senhorinha. Mas o mais interessante aí da série é que a gente vai ver lá desde a ascensão dela, né, desde ela nova até vai vindo até os tempos atuais, né? A quarta temporada termina ali por volta dos anos 80. Então, o que tá por vir ainda aí na série é o tempo que falta dos anos 80 para cá. Então, na primeira temporada, essa história retrocede lá para os anos 40 ali, quando a Elizabeth ainda era uma princesa e já ali já era a sucessora ao trono, né? Seu pai era o rei George VI, era o rei na época, e ela tinha 25 anos quando ela ascendeu ao trono em 1952. Mas ela só foi coroada mesmo, né? Ela passou pela cerimônia oficial de coroação em 1953, cerca de 18 meses depois aí dela ter assumido o trono. A gente vê isso na série, né? Porque disso eu não vou contar aqui, mas tem a ver aí com Winston Churchill, né? Que na época era o primeiro-ministro, né, da Inglaterra. A Rainha Elizabeth aí nas duas primeiras temporadas, então como eu disse, é interpretada pela atriz Claire Foy. É uma ótima atriz, a gente acaba se acostumando muito com ela durante essas duas temporadas. Até depois que muda aí na terceira e na quarta temporada, a gente sente uma estranheza de início, depois acaba se acostumando com o novo elenco ali, né, mais envelhecido. Mas é uma ótima atriz aí. E a gente vê aí uma face da Elizabeth que a gente não conhecia, né? Ela jovem, eu pelo menos só lembro dela velhinha e não conhecia ela nessa face jovem, né? Nunca tinha pesquisado sobre ela, nunca nem tinha visto fotos dela jovem, então é bem diferente do que a gente está acostumado a ver há muito tempo já, que ela parece estar velhinha, né? Porque ela já tem 94 anos, mas é uma outra face que a gente vê muito interessante. O pai da Elizabeth é o rei George VI. Na série, ele é interpretado pelo ator Jared Harris. Esse ator é muito bom, ele tem um desempenho excelente aqui, apesar de fazer parte aí só da primeira temporada e de alguns flashbacks aí ao longo das outras temporadas. Ele é o ator protagonista lá da série da HBO Chernobyl, que é uma série excelente, uma minissérie na verdade, que tem 6 episódios, se eu não me engano são 6, e eu vou trazer ainda essa crítica para vocês aqui. Na verdade, eu já assisti na época do lançamento, eu vou reassisti-la para trazer essa crítica fresquinha para vocês aqui, porque é uma série muito boa. O rei George VI assumiu o trono em 1936, após a abdicação do trono pelo seu irmão, que era o rei Edward VIII, o Duque de Windsor. Na verdade, ele não chegou a ser coroado rei, né? Ele não passou pelaquela cerimônia de coroação, mas ele era o rei, ele chegou a ser o monarca aí por alguns meses e depois abdicou ao trono por amor. Vejam só vocês. Teoricamente, né, na história dizia-se que foi por amor, porque ele se enroscou aí, né, se enamorou aí por uma moça que era divorciada, e as regras lá do trono na época, né, da monarquia, não permitiam que ele se casasse com uma mulher que já fosse divorciada. Então ele abdicou ao trono aí, escolhendo ficar aí com o suposto amor da sua vida aí. A gente vai ver aí lá na segunda temporada, né, que muitas coisas aconteceram em relação a essa abdicação. O rei Edward, né, ex-rei, né, ele sempre está na série, de um jeito ou de outro ele está aparecendo aí, tentando tirar proveito aí da família, com alguma mesada, com alguma coisa. Então ele sempre está na série, a gente vê flashbacks aí do que aconteceu. E na segunda temporada tem um fato aí que mostra como foi essa relação dele aí na abdicação, que deixa a gente chocado após a abdicação, né?
Então, aí uns fatos aí durante a Segunda Guerra Mundial que eu fiquei totalmente chocado aí. E depois mostram imagens reais aí no episódio. Então, eu vou deixar aí essa, para quem não conhece essa história, essa surpresa aí para a série. Todo esse pano de fundo aí dessa abdicação também é o tema aí, um dos temas é do ótimo filme O Discurso do Rei, um filme aí que de 2010, né, que concorreu a vários Oscars e ganhou vários Oscars aí em 2011, sendo entre eles aí melhor ator, melhor diretor, melhor filme. Então, o tema central do filme, né, que conta a história ali do rei George VI, né, o pai da Elizabeth, depois dele assumir o trono, né, ele tinha deficiências aí de fonoaudiólogas, né, ele era gago, então ele tinha que fazer um discurso aí na Segunda Guerra Mundial, ali no início da guerra, um discurso aí motivacional para todos os confins aí do Império Britânico, né, todo o povo aí. Então, ali na história, ele consegue um professor, né, que vai auxiliá-lo a fazer esse discurso aí. Então, a gente vê ali nesse filme um pano de fundo maior aí dessa história da abdicação do seu irmão, né, e do período dele como rei. Que a gente não vê tanto isso na série The Crown, né, porque trata mais da Elizabeth, né. Então, tem um período ali na primeira temporada que ele é rei, e depois tem a ascensão da Elizabeth mesmo, e depois daí pra frente é só Elizabeth, né. Um fato curioso desse filme é que Helena Bonham Carter, ela faz o papel da esposa do rei aí, né, que é o pai da Elizabeth. E curiosamente, na terceira e quarta temporadas da série The Crown, a própria Helena Bonham Carter, ela faz um papel grande aí que é da irmã da Elizabeth, que é a princesa Margaret. A princesa Margaret tem problemas amorosos aí desde a primeira temporada, mas lá na terceira e na quarta temporada ela é interpretada aí por Helena Bonham Carter, né? Então, uma curiosidade aí, um link entre o filme, O Discurso do Rei e a série The Crown aí através dessa atriz. A gente vai ver mais alguns links aí com a história e com outros filmes aí mais pra frente. Só um adendo aqui, a mãe da rainha Elizabeth II, né, também se chama Elizabeth. Era mais conhecida como a rainha mãe, né? Então, só que a Elizabeth II não tem essa nomenclatura segunda por causa de sua mãe, que tinha o mesmo nome. Vamos falar aqui um pouco mais sobre essas nomenclaturas aí, né, dos reis e rainhas aí. Quando se ascende ao trono, né, o rei ou a rainha aí, ele pode escolher um nome, né, que quer ser intitulado aí. Geralmente se escolhe um nome aí em homenagem a outros monarcas do passado, né, mas pode se escolher qualquer nome aí. O curioso nesse caso é que a rainha Elizabeth II, né, ela escolheu o próprio nome dela, que ela se chama realmente Elizabeth. Na série ela diz, por que complicar mais as coisas, né? Então ela escolheu o próprio nome dela para ser o nome que de monarquia dela, né, de monarca dela. Agora, quem foi Elizabeth I então, se não foi a mãe dela, né? Por que será que o nome da mãe dela não conta? Quem foi Elizabeth I? Pessoal, aqui eu vou fazer um gigantesco parênteses aí para fazer essa contextualização aí da Elizabeth I e aí tentar fazer uma ligação aí até Elizabeth II. Se vocês não quiserem ver muito essa contextualização histórica aí, dá uma passadinha para frente aí, uns 5 minutinhos, mas eu acho muito interessante essa contextualização para a gente entender mais como é que funciona lá a monarquia britânica, né? Da onde que vieram, né? As famílias aí, as dinastias, né? Então eu vou fazer essa contextualização. Então vamos lá, pessoal. Por que que não conta o nome da mãe da Elizabeth II, né, que também se chamava Elizabeth? Porque ela não era a rainha soberana, né? O soberano era o seu esposo, o rei George VI, né, o pai da rainha Elizabeth II. Então, o nome Elizabeth II não veio por causa de sua mãe, que era apenas a esposa do rei, né, chamada rainha mãe, que quando o rei morreu, a Elizabeth II se tornou a rainha. Então, o nome Elizabeth II vem por causa de uma outra Elizabeth, Elizabeth I, lá do século XVI. Elizabeth I reinou lá entre 1558 e 1603, quando da sua morte. Vocês já devem ter ouvido falar muito dela. Ela era conhecida como a Rainha Virgem, porque ela nunca se casou e nunca deixou descendente. Então, vocês já devem ter visto muita referência a ela e que ela usava uma peruca laranja. Com certeza vocês já viram em algum lugar. Principalmente porque tem 3 filmes aí bem famosos sobre ela. Lá no meu perfil no Instagram, @criticofilmes, tem a crítica completa lá escrita desses 3 filmes. O primeiro filme é Elizabeth, o segundo filme se chama Elizabeth, a Era de Ouro, e o terceiro filme se chama Duas Rainhas.
Todos esses filmes foram bem reconhecidos aí pela crítica, são filmes muito bons, principalmente Elizabeth, né, que é interpretada aí por Cate Blanchett, e o mais recente deles aí, Duas Rainhas, de 2018, que está disponível aí no Telecine. A Elizabeth I, ela foi a última rainha da dinastia Tudors. Eu não sei se vocês sabem, tem uma série aí um pouquinho já antiga, foi de 2007 a 2010, que se chama The Tudors. Ela conta a história do pai da rainha Elizabeth I, né, que era o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão. Ele se separou dela para se casar com Ana Bolena, que é a mãe da Elizabeth I. Por esse motivo, ele foi excomungado da Igreja Católica. Henrique VIII, então, era o líder da Igreja Anglicana, ou Church of England. Então, o monarca inglês aí, né, até hoje, ele é o líder da Igreja Anglicana. Inclusive, a Elizabeth II, ainda hoje em dia, é líder da Igreja Anglicana. Isso é importante na série The Crown, porque a Elizabeth interfere aí nos romances de sua irmã, a princesa Margaret. Principalmente na primeira temporada, em relação ao romance com um homem divorciado aí, que era inconcebível aí, tanto para a monarquia aí por suas tradições, como também perante a igreja anglicana. Essa coisa de divórcio tem tanto peso aí na monarquia que o rei, né, como a gente já disse aqui, o rei Edward VIII abdicou do trono para ficar com o seu amor, né, com o amor da sua vida, que era divorciada, então não poderia se casar com ela. Eu acho isso tudo um tanto irônico, visto que lá no passado, né, o pai da Elizabeth I, o rei Henrique VIII, justamente se divorciou, né, de Catarina de Aragão para ficar com Ana Bolena. Então foi ali mais ou menos que surgiu um pouco antes a igreja anglicana, mas foi ali que se consolidou a igreja anglicana, justamente porque ele foi excomungado ali por ter se separado, né, se divorciado na época de Catarina de Aragão. Então é um pouco irônico que depois de tanto tempo, né, a monarquia ainda viva dessas aparências em relação a divórcio e também com justificativas em relação à igreja, sendo que lá no surgimento da igreja teve esse motivo. Mas Ana Bolena, né, por quem Henrique VIII se divorciou, né, ela não durou muito tempo não, viu gente? Ela foi decapitada a mando dele por intrigas palacianas ali políticas, né, e também por acusações, algumas talvez aí até falsas, de traição dela. Tinha uma acusação até de incesto dela com seu próprio irmão, que segundo os historiadores aí era falsa, e também porque o rei Henrique VIII tinha arrumado outra amante, né? Decapitação lá na Inglaterra antigamente, pelo visto, era o que não faltava, né? Além de Ana Bolena, a rainha Mary, né, que foi a antecessora aí da Elizabeth I, também foi decapitada. Então, assim, Elizabeth I ascendeu ao trono aí. E Elizabeth I, por si só também, no futuro, mandou decapitar Mary Stuart, né, que era sua prima aí. A Mary Stuart, né, decapitada pela Elizabeth I, né, supostamente teria sim direito ao trono inglês também, né? Ela vinha da linhagem ali mais conservadora ali do trono. E o filme Duas Rainhas conta bem essa história aí. O filme Elizabeth Era de Ouro também tem uma parte boa dessa história, mas com outro viés aí. O filme Duas Rainhas pega mais pelo lado da Mary Stuart mesmo. Já o filme Elizabeth foca mais no lado da Elizabeth, né? Então, historicamente aí as produções têm um desvio um pouco, né, da personalidade de cada uma das rainhas, mas dá para contextualizar bem tendo assistido esses dois filmes aí. Então, pessoal, quando Elizabeth I morreu lá em 1603, quem ascendeu ao trono foi o rei James I. Ele era filho de Mary Stuart, que foi decapitada pela rainha Elizabeth I. Vejam só, pela linhagem ali, como Elizabeth I não deixou herdeiros, né? Então a linhagem ele seguiu e quem ascendeu ao trono foi James I, filho de Mary Stuart. Se a gente for traçar a árvore genealógica da rainha Elizabeth II, agora voltando aqui para o seriado The Crown, voltando aí na árvore dela, ela é descendente do rei James I. Ela tem 14 gerações aí do rei James I. Então, como James I era primo segundo, de segundo grau aí de Elizabeth I, né? A rainha Elizabeth I e a rainha Elizabeth II tem um parentesco aí bem
bem dissolvido aí, bem longo, né? Lá para 14º, 16º grau aí de parentesco, mas elas têm um parentesco aí na história. Vou perguntar aqui uma coisa para vocês. Vocês já viram uma referência a uma Bíblia que se chama Bíblia do Rei James, né? Bíblia de King James, né? A versão do King James. Então, essa Bíblia, quem organizou a tradução dessa Bíblia e toda foi o rei James I, esse que eu acabei de falar aqui da história, filho de Mary Stuart. Uma referência muito legal a essa Bíblia aí é no filme O Livro de Eli, né, protagonizado aí por Denzel Washington, um filme de ação, mas um filme muito bom até também, e fala sobre essa Bíblia, né, que o personagem aí supostamente ele tem essa Bíblia aí que nesse mundo pós-apocalíptico aí ela tinha sido queimada, todos os exemplares, né? Então essa Bíblia do Rei James aí é o livro mais vendido aí da história, né? É a Bíblia aí como a gente conhece hoje em dia essa tradução do Rei James. Agora avançando um pouco mais na história aí da monarquia britânica, né? A dinastia Stuart aí do Rei James, ela foi terminar lá com a rainha Anne em 1714. 89 anos aí depois da morte do Rei James, né? Então, algumas gerações depois aí, a dinastia Stuart terminou na monarquia britânica. E por que que terminou essa dinastia, né, dos Stuarts? Porque a rainha Anne, ela nunca deixou um herdeiro, né, um descendente. Supostamente a história conta que ela teve aí 17 abortos espontâneos aí, né? E supostamente ela criava um coelho para cada filho desse que ela perdeu. Então ela tinha 17 coelhos que ela criava. Essa história da Rainha Anne, né, Rainha Anne Stuart, ela pode ser vista no filme A Favorita de 2018, um ótimo filme também. Nesse filme, a Rainha Anne é interpretada por Olivia Colman. E o que, que isso tem a ver com The Crown aqui, né? A gente foi lá longe e voltou. Olivia Colman ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme, A Favorita, de 2018. O que, que tem a ver com The Crown? Olivia Colman interpreta a Rainha Elizabeth II na terceira e na quarta temporada de The Crown. Você vê uma ligação aí, ela já foi Rainha Anne, agora ela é Rainha Elizabeth. Então, pessoal, depois de toda essa volta aí, né, para contextualizar um pouco por que Elizabeth II, né, a dinastia dos Stuarts, a dinastia dos Tudors aí, a gente vai voltar aqui para o seriado agora. Então a gente vê aí no seriado, na primeira e na segunda temporadas, a ascensão de Elizabeth ao trono, né? E também depois dessa ascensão aí, seu casamento e seus desafios aí, tanto no casamento, pessoais, com sua família, a família real ali, que não é tão fácil assim de lidar, como também no campo político aí, né? No início do seu reinado, então ela lida diretamente com um político aí já calejado, né? O primeiro-ministro Winston Churchill. Acho que todo mundo já ouviu falar de Churchill, tem biografias dele aí, foi um grande estadista. Então ela lida diretamente com ele ali nesses primeiros anos de reinado, que é de costume ali, né? A tradição deles é que o ministro, né? Primeiro-ministro, preste contas ali para a rainha. Eu acredito que seja semanalmente ali, eles têm um encontro, né? E eles prestam contas o primeiro-ministro ali da administração do país. Churchill é interpretado pelo ator John Lithgow e é bem interessante sua interpretação, é bem caricata aí, é o estilo do Churchill, mas eu achei muito boa também a interpretação e a caracterização também dele. Um dos desafios aí da Rainha Elizabeth II nos primeiros anos aí do seu reinado é manter unidas aí as nações aí da comunidade das nações, como eram chamados, né, as nações sob influência aí do Império Britânico, ou The Commonwealth, como é chamado em inglês. Então, nessa época aí eram mais de 50 nações aí, colônias ou ex-colônias britânicas, né, que estavam sob a influência do Reino Unido. Então existem tours aí que são feitos por esses países para consolidar ali a presença da monarquia britânica, né? Voltando com um pouquinho mais de história aqui, né? O Império Britânico deve muito aí a sua expansão a uma rainha aí que foi a tataravó da rainha Elizabeth II, que foi a rainha Vitória. A rainha Vitória aí foi a segunda monarca com mais tempo no trono. Ela reinou aí por 64 anos, enquanto quem está em primeiro lugar é a nossa rainha Elizabeth II, que já está no trono aí há 68 anos. A rainha Elizabeth, ao longo da sua história, se inspirou muito na sua tataravó, a rainha Vitória, que tinha um rigor moral aí, um senso de dever e um caráter muito forte. Uma coisa em comum entre essas duas rainhas
é que as duas, primeiramente, não eram a linhagem direta para a sucessão ao trono. A Rainha Vitória, por exemplo, era a quinta na linha de sucessão, sendo que seu pai ele era filho do rei George III, mas ele era o quarto filho, então tinham três irmãos dele antes aí na linha sucessória. Entretanto, esses três irmãos morreram sem deixar herdeiros, então depois de um tempo quem ascendeu foi a Rainha Vitória. Então tem uma similaridade com a história da Rainha Elizabeth, que ela não era da linha sucessória principal, era o rei Edward VIII, né? Então depois que ele abdicou, né, seu pai ascendeu ao trono e aí passou na linhagem aí para ela, né? Então as duas rainhas não eram da linha direta sucessória e acabaram ascendendo ao trono. Durante a era vitoriana, né, vocês já devem ter ouvido falar isso, era vitoriana na escola, em algum lugar. Então o Império Britânico cresceu muito ali, né? Então teve uma forte evolução aí cultural, industrial e também científica. Tem uma cena curiosa aí, né, que cita a Rainha Vitória na série. Se eu não me engano, aí na quarta temporada, quando a primeira-ministra Margaret Thatcher, ela tá lá na casa de campo lá na Escócia aí dos Windsor, né, em Balmoral, e ela se senta lá numa cadeira lá para trabalhar e de pronto ela leva uma bronca aí da princesa Margaret, né, que é a irmã da Rainha Elizabeth, porque aquela cadeira era da Rainha Vitória e ninguém poderia sentar naquela cadeira, né? Então, nas primeiras duas temporadas aí, a Rainha Elizabeth, além dessas questões políticas aí de manutenção do Império Britânico, ela também tem seus dramas pessoais aí, principalmente em relação ao seu casamento e em relação também à sua irmã, a princesa Margaret. Seu marido, Philip, o Duque de Edimburgo, ele não se contenta muito com esse papel de coadjuvante, né, de secundário. Então começam a ter ali desavenças, né, principalmente numa época aí de patriarcado, né, do poder do homem, o homem nas posições de poder. Então ele não aceita tão bem assim ficar de coadjuvante, ter que sempre andar atrás dela, porque tem isso também. A soberana, a rainha anda na frente e os outros andam atrás, inclusive o marido. Inclusive, tem que se ajoelhar a ela, né? Na coroação dela, teve que se ajoelhar a ela, uma coisa que ele não queria. Então, ele não se contenta muito com isso. O casamento não vai indo muito bem, não, na primeira e na segunda temporadas aí. Então, o marido da Rainha Elizabeth II, né? Philip, o Duque de Edimburgo, ele tem um passado aí um pouco problemático, né? Ele é herdeiro e descendente de uma dinastia aí de monarquia da Grécia que foi deposta. Inclusive ele teve que fugir aí, ser exilado, foi exilado aí, fugiu dentro de uma caixa de laranjas, teve uma infância um pouco complicada aí, até no colégio que ele estudou, esse tipo de coisa. Não tinha muito presença de mãe, presença de pai. Sua irmã aconteceu um acidente com ela, esse tipo de coisa. Então ele teve uma vida bem atribulada aí. Outros pontos fortes aí da primeira e segunda temporadas são os romances aí da princesa Margaret, né, que nunca se dá muito bem no amor e inclusive com influência aí, né, da coroa e da família real, né, que sempre tenta influenciar nos seus relacionamentos aí. E outro ponto também principal aí que mostra muito aí o Conde de Windsor, que é nada mais nada menos do que o ex-rei, né, Edward VIII, que abdicou ao trono aí supostamente por amor, né? Então, como eu disse lá no começo, ele é meio renegado aí pela família real. Ele é considerado que abdicou um dever, né? Naquela época ali, ser o soberano ali, ser rei, não era só vantagem não, é muito trabalho. Eu acho que o resto do pessoal prefere viver ali à sombra, né? Só usufruindo da posição ali, mas sem os encargos aí de ser rei ou rainha, né? Então considera-se que ele foi meio covarde aí, fugiu de seus deveres. E a gente vê aí, primeiro no começo da história, que parece que foi uma história por amor, talvez tenha sido, mas a gente vê depois aí algumas coisas aí que aconteceram, principalmente aí durante a Segunda Guerra Mundial, que deixa a gente chocados aí. Como eu disse, mostra algumas imagens, algumas fotos aí, né, reais aí que a gente fica chocado aí. Mas vocês vão ver lá, não vou dar spoiler aqui não. Mas é uma história que sempre está permeando aí. Às vezes a Elizabeth, ela, na sua inexperiência, né, no começo ali do seu reinado, ela acha que pode contar com ele, ela acha que pode confiar nele para ser conselheiro, alguma coisa assim, mas depois ao longo do tempo a gente vai vendo que esse sentimento vai mudando um pouco.
A série, além de eventos aí importantes aí para o Reino Unido, né, também ela permeia aí pela história do mundo mesmo em geral, né? Então a gente tem sempre uma ligação aí para a gente marcar a época que a gente está falando. Tem uma visita aí do presidente Kennedy, né, da sua esposa Jack Kennedy, a rainha, né? Então são partes aí um pouco marcantes aí, achei interessante, né? Algumas coisas acontecem aí, vocês vão ver lá, é bem interessante ver essa representação aí. E a série vai passando assim ao longo do tempo por eventos históricos, né? Então depois mostra aí a morte do Kennedy, nessa comoção. E durante as outras temporadas nós vamos vendo isso também, esses eventos históricos permeando a série, até para dar um sentido ali de cronologia, né? De quando a gente está vivendo aquilo ali. Agora partindo aí para a terceira e quarta temporada, a gente vê ali a veterana Olivia Colman, né? Como eu disse, ganhou o Oscar melhor atriz lá pelo filme A Favorita. Ela interpretando aí uma Rainha Elizabeth II aí mais madura, né? Mais introspectiva um pouco, mais talvez até cansada ali de seus deveres, né? Que às vezes quer fugir aí para o mundo dos cavalos. Ela gosta muito desse negócio de cavalos, treinar cavalos, andar de cavalo, ver cavalo correr, tudo é relacionado a cavalo. Então, desde lá do começo da série até aí quando ela tá mais velha, ela sempre gostou muito desse mundo de cavalos e ela chega até alguns pontos aí a pensar como seria a vida dela, né? Mais tranquila, fazendo o que ela gosta nesse mundo de cavalos aí, se ela não tivesse sido rainha. Então a gente vê ela um pouco mais introspectiva, um pouco mais. Talvez é a maturidade também, mas talvez um pouco mais cínica em relação à vida também. Então a gente vê esse amadurecimento da personagem. De princípio, quando começa a terceira temporada, a gente sente um pouco falta do elenco anterior. Mas depois a gente acaba se acostumando. Também é um ótimo elenco da terceira e quarta temporadas. Não deixa nada a desejar. Os dois casts aí, né, da primeira e segunda, da terceira e da quarta, né, que são casts distintos, não deixam nada a desejar. Todos atuam muito bem. Então nessa etapa aqui nós também somos apresentados aí, né, ao Príncipe Charles, né? Lá na primeira e segunda temporada ele era uma criancinha, bem criancinha que nunca apareceu muito. E aqui já está uma criança, né, um pré-adolescente aí, alguns pontos. E depois nós já vemos um jovem Príncipe Charles aí, né, já um jovem adulto aí, cumprindo seus deveres aí reais, né, deveres de compromissos reais que todos eles às vezes têm. E como sucessor do trono também, né, ele tem mais deveres ainda. E em especial nós vemos aí que ele tem um romance aí que não é muito aprovado pela família real. Então a família real tem um histórico aí de não aprovar muitos romances aí, né? De ter os casamentos tem que passar ali pelo escrutínio de todo mundo ali da família, né? Uma família bem fechada. E ele vive um relacionamento aí que não vai ser da aprovação de todos. Nós também somos apresentados aí a mãe do Duque de Edimburgo, né, do Philip, que é o esposo aí da Rainha Elizabeth II. Então a mãe dele, né, uma personagem aí bem diferente, vocês vão ver lá na série. E como eu disse também, a série permeia aí alguns eventos históricos, né, então a gente vai ver aí também a chegada do Homem à Lua em 69. Então a terceira temporada se passa ali mais final dos anos 60, anos 70, né, o decorrer dos anos 70. Então se contextualiza assim a série, né? Com esses eventos históricos. É, os astronautas, né, depois de retornarem à Terra, aí, Neil Armstrong, né, e mais o Buzz Aldrin e o outro que ninguém nunca sabe o nome, eles são recebidos lá no Palácio Real e tem uma conversa lá. Nessa época aí o Philip tá mais, né, tranquilo já no casamento, é um cara mais tranquilo ali, pelo menos retratado na série. E ele tá buscando um sentido aí para sua vida, um sentido mais forte, e ele vai buscar nesses astronautas aí algumas perguntas para ver se tem algum sentido maior. Eu não sei se eu não vou dar o spoiler aqui do que ele encontra, mas não é, ele não fica muito satisfeito não. Agora partindo aqui para a quarta e última temporada, né, que é a mais recente aí, lançada recentíssima aí na Netflix, e é para ser a temporada aí mais polêmica, ambientada aí nos anos 80, principalmente porque envolve a princesa Diana. Então, onde tem a princesa Diana, né, desde aquela época tem polêmica. Onde se fala do nome da princesa Diana até hoje, a gente pensa em polêmicas aí na família real. A princesa Diana, né, fisgada ali pelo príncipe Charles ali, a família toda vê ela ali como perfeita para ser a esposa do príncipe Charles, né, o herdeiro do trono, né?
Então vê ela como uma menina pura, nova, teoricamente aí é dito na série que ela é até virgem, né, na época que eles se conheceram ali, né, ou se casaram, eu acho que ela tinha cerca de 18 anos aí. Então eles veem ela com muito bons olhos, né, eles levam ela para uns dias lá nessa casa, nesse castelo na Escócia que eles têm, então ela passa nos testes todos. Mas o príncipe Charles a gente vai ver que ele não é muito flor que se cheire, não. O casamento deles é muito triste, para não dizer outra coisa. Não existe, na verdade, um relacionamento ali. E a gente vê que o príncipe Charles aí é um cara, pelo menos demonstrado na série, aí, né, bem egoísta, bem inseguro, imaturo. É um cara ciumento aí, né? A princesa Diana, ela apareceu aí com roubando os holofotes daí da mídia, né? Ela era diferente nesse sentido e ele fica muito enciumado aí dela aparecer mais que ele, que é o herdeiro do trono. Então ele não é muito flor que se cheire, não. Pelo menos o que foi pintado nessa série aí é muito ruim aí pro lado dele. Então a gente fica triste aí, a Diana tem umas desordens aí e ela acaba, né, se revoltando um pouco, mas ela ainda luta aí para manter o casamento. Mas até o final da temporada aí eles continuam casados ainda, né? Então nós vamos ver o que vem pra frente aí na próxima temporada só. Mas é bem polêmico aí as situações que eles passam, principalmente em relação ao príncipe Charles aí e a sua, vamos dizer assim, amante, né? A Camila, que é aquela que a família real não queria desde lá de trás, né? E depois ela já é uma mulher casada e eles continuam um relacionamento aí durante toda a vida, inclusive hoje, né? Estão juntos, né? Ela é uma mulher divorciada e ele é herdeiro do trono, né? Tá com ela. Eu acho que eles se casaram, se não me engano. Uma coisa que seria impensável antigamente, né? Ele se casar aí com uma mulher divorciada. Então, hoje em dia, né? Como ele é o herdeiro do trono, aí eu acho que ele teoricamente pode tudo. Ou a monarquia mudou, ou Elizabeth II tá muito velha hoje em dia, não sei. Mas talvez ele nem assuma esse trono, viu? Porque ele já tá um pouquinho velho. Ele já tem mais de 70 anos, né? Mas aqui da minha experiência assistindo a série, eu acho bem feito ele não assumir. Se ele não assumir, para mim é bem feito. Pelo que mostra a série, né? A gente não dá para conhecer na intimidade quem é o ser humano de verdade. Muita coisa na série a gente sabe que é dramatizada, né? Não tem como saber tudo lá de dentro. Mas pelo que mostra a série aí, ele merece um pouquinho de castigo aí, viu? No campo político, a Rainha Elizabeth II aí tem que lidar agora com a primeira-ministra aí, Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro. Teve um filme aí já sobre a Margaret Thatcher, um filme até tocante aí, né, mostrando sua vida após primeira-ministra aí, né, sua velhice aí, que foi um pouco complicada. Mas enfim, essas duas aí vão ter um embate aí um pouco forte até, a rainha e Margaret Thatcher. Margaret Thatcher entrou no poder aí, ela ficou acho que durante 11 anos como primeira-ministra, né, e ela promoveu reformas muito duras lá, né. Então, reformas que afetaram o povo, tiraram muita coisa social, ela promoveu muitas reformas duras. Nesse embate entre as duas, a gente vê aí um lado um pouco mais, no final das contas, mais cínico da monarquia, né? A Rainha Elizabeth, ela tenta não se envolver nas questões políticas, né? Ela tenta sempre apoiar os primeiros ministros, né, que passaram por ela. E nesse ponto, talvez ela tenta interferir um pouco, está descontente com algumas situações e depois acaba tendo um boi de piranha aí para arrefecer essa situação que vira uma crise ali dela tentando influenciar o governo. Então a gente vê um pouco cinismo aí, um pouco de cinismo aí na monarquia nesse ponto de não segurar a barra ali, né, nessa hora, né, na hora que a bomba estourou ali, não seguraram muita barra, né. Eu achei nessa temporada algumas coisas aí que eu queria ver, né, politicamente aí um pouco mais superficiais. Por exemplo, ali aqueles conflitos com a Irlanda do Norte, o grupo separatista IRA, foram objeto de um episódio bem dramático, aí, por sinal, o primeiro episódio da quarta temporada, mas ficou por isso mesmo, não teve mais repercussão essa história, que é uma história bem complexa, mas muito, muito complexa mesmo. Também a relação da própria rainha com Margaret Thatcher, né, tem esse embate que eu falei, mas também fica só nisso, fica um pouco superficial.
Ela foi primeira-ministra aí por 11 anos, eu tenho certeza que tiveram muitas outras coisas que ocorreram nesse caminho e ficou mais nesse descontentamento aí por causa de algumas medidas, mas eu achei um pouco superficial nesse ponto aí, politicamente, né, de fatos aí, fatos um pouco mais delicados aí para a monarquia, principalmente essa questão da Irlanda do Norte, que foi bem delicada. Eu acho que faltou mais aprofundamento aí da série. Então, até por ser um assunto que move mais o público aí, né, era o que movia principalmente os jornais aí, né, na Inglaterra, os tabloides aí, o assunto Charles e Diana é o que mais permeia aí, né, a série, né. Então temos uma parte também da princesa Margaret, né, que desde lá da primeira temporada vem se dando mal aí na sua vida amorosa e continua, né. Então, nessa fase ela mais velha, e como eu disse lá no começo, né, vamos relembrar que o vídeo já está um pouco longo. Ela é interpretada pela Helena Bonham Carter aí, então ela tem as suas desventuras amorosas aí, chega a alguns pontos críticos e mas continua, né? Então a família real ali continua unida nos seus defeitos, nas suas qualidades, mas ela segue em frente. No geral, pessoal, cada temporada tem seu sabor diferente, né? A primeira e segunda aí tem uma ligação que eu acho um acerto muito grande você manter um elenco aí por 2 temporadas. A terceira e a quarta parece outra série, é outro elenco, igualmente bom. Eu não sei dizer qual que é o superior aí. Eu gostei das duas fases, né? Vamos dizer assim. Então é um acerto manter aí cada fase em 2 temporadas. Eu achei muito boa essa série. Todo o elenco tá de parabéns. Eu não vi nenhum defeito aí, né? A construção de época, a ambientação, tudo é muito bem feito. Essa série é muito bem feita. Dá pra ver que gastaram muito dinheiro para fazer, porque é muito bem feito tudo. Cenários, ambientação, externas, elenco, um elenco gigantesco, gigantesco. Então é muito bem feita essa série. Então eu não tenho como dar outra nota para essa série que não seja 5 estrelas. Para mim é uma série 5 estrelas. Espero ansioso pela quinta temporada, que eu não sei quando vai surgir. Acabou de ser lançada a quarta temporada. É uma série muito bem feita, recomendo a todos assistirem. É um drama épico. Não tem essas produções épicas. É um drama que a gente se sente assim, é uma coisa épica assim, que entrega ali toda a família real, que sempre foi fechada ali, que o pessoal os comuns aí, como a gente não sabe o que acontece lá dentro, então entrega tudo que acontece lá dentro para a gente poder ver. Claro, né, como eu ressaltei aqui antes, com algumas licenças aí poéticas, aí artísticas, né, porque nunca se sabe exatamente o que acontece ali dentro, né, mas entrega muito da personalidade, do caráter da família real ali, a gente consegue se sentir estando ali dentro mesmo, participando ali daquela história. Eu gostei muito dessa série, recomendo a todos vocês assistirem 5 estrelas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram aí, o principal para mim é se inscreva no canal, tá aqui em cima aqui o ícone para vocês se inscreverem no canal. Deu um super trabalho de fazer toda essa construção histórica aqui. Claro, eu faço isso aqui para vocês como um hobby. Deu 5 folhas que eu escrevi de roteiro aqui só para falar isso aqui para vocês, reconstruindo desde lá do começo, falando da série, falando dessas outras coisas da monarquia inglesa. Então espero que vocês se inscrevam no canal. Quem ficou até aqui, né, teve essa paciência para levar esse conhecimento a mais. Eu não sou nem um professor de história, nada. Sou apenas um pesquisador e um repassador de conteúdo das coisas que eu aprendo, né? Então, eu também aprendi muitas coisas com essa série, aprendi também pesquisando e estou repassando aqui para vocês. Só peço que vocês se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu, gente, até!